A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou a pastora Iraci, da IEPBC, sede Gama DF. Continuaremos hoje com a leitura bíblica diária da Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 5. E dando continuidade ao que falamos ontem, quando os filisteus tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel sobre os ídolos, como se o Deus dos filisteus adorasse o Deus Todo-Poderoso, como se Deus dissesse assim para eles: todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, e que a arca não poderia sair de Israel, pois era um objeto consagrado ao Senhor. No versículo 4 diz assim: contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagom haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Aqui, irmãos, vemos o Senhor falando aos filisteus que o Deus deles não tinha poder algum sobre ele. Mas as mãos e a cabeça quebradas, que poder é esse? Qual o poder desse ídolo? Olha o que nos diz o Salmo 115, do versículo 3 ao versículo 8. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas, têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos o que neles depositam confiança. No versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 5, diz assim: é por esse motivo que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que o adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Passados estes acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Fora isso, irmãos, vem sobre a cidade de Asdod grande assolação. Deus feriu o povo com tumores. Em algumas versões, diz que esses tumores eram hemorroidas. E veio sobre a terra grande praga. E na versão da Bíblia Vulgata, diz que essas pragas eram de ratos e que houve uma confusão danada por causa da mortandade. Os filisteus ainda persistiam em permanecer com a arca, e assim eles foram levando de cidade em cidade, passou por Gate, passou por Ecrom, cidades filisteias. No versículo 7, diz assim: quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Irmãos, vejam a grande responsabilidade em ter tirado a arca do povo de Israel. Nós temos um exemplo muito forte sobre isso, em retirar os utensílios do povo da casa de Deus e as utilizar indevidamente. Lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: no terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo,
foram sequestrados, levados para o templo do Deus de Nabucodonosor nas terras de Siná, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro de seu Deus. E lá em Daniel, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: depois da interpretação de um sonho que ele, Daniel, deu ao rei de Babilônia, Nabucodonosor, foi-lhe feita uma oferta para que ele, Nabucodonosor, se arrependesse de seus pecados e de todo o mal que havia cometido, para que o juízo de Deus não caísse sobre ele. Depois, se os irmãos quiserem saber mais da história sobre Daniel, sobre Nabucodonosor, sobre as coisas de Deus, leia o livro de Daniel. Nabucodonosor disse assim, lá no versículo 30. Comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Só, irmãos, que se cumpriu a revelação de Deus através de Daniel. E ele, Nabucodonosor, foi retirado do meio dos homens e passou 7 anos com animais, comendo ervas, sendo molhado por orvalhos, e seus pelos, suas unhas, todos cresceram, até o dia determinado por Deus. Passou 7 anos, se passaram 7 anos. Então, o entendimento veio à sua mente. A sanidade de Nabucodonosor foi restaurada e ele reconheceu o poder de Deus e se arrependeu e glorificou ao Deus de Daniel. Olha o que está escrito no versículo 37. Ele diz assim, Nabucodonosor: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, irmãos, no capítulo 5 de Daniel, a Bíblia nos fala que o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus principais, e eles bebiam vinho. Então ele mandou que trouxesse os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor outrora tinha levado do templo de Jerusalém para usá-los com seus convidados, os principais, as suas mulheres e suas concubinas, demonstrando assim o desprezo pelos utensílios da casa de Deus. Diz o versículo 4. Entretanto, enquanto eles saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Sabe o que aconteceu, amados? Deus se irou e começou a escrever com sua potente mão sobre o reboco da parede do palácio real. O rei, com aquilo tudo, se aterrorizou de uma forma que mandou chamar todos os sábios da Babilônia para decifrar o que estava escrito. E estava escrito lá naquela parede: Mene, 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 Tekel, Ufarsim. Nenhum daquele povo, nenhum deles souberam interpretar o que estava escrito. Então a rainha aconselhou o rei a chamar Daniel, que Daniel interpretaria aquele sonho, aquela visão que o rei Belsazar tinha tido. E Daniel interpreta a escritura na parede. Olha o que diz o versículo 26, 27, 28 e o versículo 30. E este é o significado dessas palavras, disse Daniel para o rei Belsazar.
Este é o significado dessas palavras. Mene, mene, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Ufarsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo que Deus escreveu naquela parede, Daniel decifrou ao rei. E naquela noite da festa, da orgia e da escritura na parede, aquele rei foi morto. Entenderam, irmãos? Tudo tem uma consequência. Tudo que tem a finalidade divina deve ser usado com responsabilidade. Os objetos sagrados, consagrados, só podem ser usados para o seu fim determinado. Por isso, os habitantes de Asdod não quiseram ficar com a arca do Deus de Israel. Eles temiam as consequências. Aliás, eles já estavam vivendo essas consequências. Mas vamos ao versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então, mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Eles achavam, irmãos, que mudando a arca de uma cidade para outra, o problema todo seria resolvido. Porém, quando eles levaram essa arca para Gate, eles depararam com um problema talvez maior, um problema bem diferente. Entretanto, no versículo 9, diz assim: entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Os problemas foram tantos, irmãos. Foram tantos os tumores. E esses tumores foram tão terríveis que muitos dali foram a óbito. Eles morreram. Versículo 10 diz assim: então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Olha o mesmo problema, achando que a arca mudando de lugar, os problemas aconteceriam diferentes. Levaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a nós e a toda a nossa gente. Essa era uma outra cidade da Filisteia. E o povo, que já conhecia todos os problemas que a arca causara nas cidades anteriores e já tinham visto o poder de Deus, não se rendiam ao Senhor da arca. O que queriam era tirar aquela arca do meio deles. Versículo 11 diz assim: e imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes, governadores dos filisteus, com a seguinte súplica: devolvei o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Versículo 12 diz assim: aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos
com vários tumores, com várias hemorroidas, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. Irmãos, e a arca do Senhor ficou nas mãos dos filisteus por 7 meses, e foram 7 meses de terror. É surpreendente, irmãos, a habilidade do homem em resistir a Deus. Quando Deus evidencia o seu grande poder diante dos filisteus, eles ficam convencidos, mas não dão o braço a torcer. A Arca da Aliança ali era o símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação. Agora, em Cristo Jesus, temos a revelação real de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Não necessitamos mais do propiciatório da arca, pois Cristo é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Quando Cristo veio ao mundo, cessaram os símbolos e os rituais. Em Gálatas 3:26 diz assim a palavra do Senhor: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo foste batizados, de Cristo vos revestis. Irmãos, atualmente o homem com seu orgulho acha que pode por si só ser cristão. Enganam a si mesmos. O que temos de mais importante, de mais sagrado em nossas vidas, é a nossa salvação. É o privilégio de termos sido escolhidos por Deus. Deus nos amou primeiro. O nosso corpo agora é templo e habitação do Espírito de Deus. Por isso, não devemos jamais esquecer de cuidar, de zelar. Isso tudo em união, em comunhão uns com os outros. Jesus está voltando, irmãos, e um dia nós prestaremos conta de tudo. Amém? Então, eu quero neste momento concluir aqui a minha participação no capítulo de 1 Samuel, capítulo 5, agradecendo a Deus, agradecendo a minha pastora presidente, pastora Loide Ramos, e ao meu pastor vice-presidente Gedeon Júnior, e a todos os amados irmãos que estiveram conosco nessa meditação. Espero ter contribuído para a edificação de todos. Amém, amados irmãos. A paz do Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.